Pasta 3. Capítulo 3. Winston sonhava com sua mãe. Devia estar com uns 10 ou 11 anos quando a mãe desaparecera, pensou. Era uma mulher alta, majestosa, mas paracalada, de movimentos lentos e cabeleira clara, magnífica. Do pai, lembrava-se com menos clareza. Moreno, magro, sempre vestindo roupas escuras, impecáveis. Winston se lembrava especialmente das solas finíssimas de seus sapatos e de óculos. Sem dúvida, os dois haviam sido engolidos por um dos primeiros grandes expurgos dos anos 1950. Naquele momento, a mãe estava sentada em algum lugar muito abaixo dele, com sua irmã mais moça no colo. A única lembrança que Winston guardava da irmã era de um bebê minúsculo, frágil, sempre em silêncio, com grandes olhos abertos. As duas tinham os olhos erguidos para ele. Estavam no interior de algum lugar subterrâneo, talvez o fundo de um poço ou de uma sepultura muito profunda, mas era um lugar que, mesmo já estando tão abaixo do lugar onde ele estava, continuava a mover-se para baixo. As duas estavam no salão de um navio que naufragava, de olhos fixos nele, lá em cima, através da água que se turvava. Ainda havia ar no salão, elas ainda conseguiam vê-lo e ele a elas, mas o tempo todo as duas iam afundando, afundando nas águas verdes, que um instante mais tarde haveria de ocultá-las para sempre. Ele estava fora na luz, no espaço, enquanto elas eram sugadas para a morte e estavam lá embaixo porque ele estava aqui em cima. Ele sabia e elas sabiam, ele via no rosto dela que elas sabiam. Não havia censura nem no rosto nem no coração delas, simplesmente a consciência de que teriam de morrer para que ele pudesse continuar vivo e que isso era parte da ordem inevitável das coisas. Ele não conseguia se lembrar do que acontecera, mas em seus sonhos sabia que, de alguma maneira, a vida de sua mãe e a de sua irmã haviam sido sacrificadas à sua. Era um desses sonhos que, mesmo mantendo o cenário onírico característico, são uma continuação da vida intelectual da pessoa, e em que tomamos consciência de fatos e ideias que continuamos achando novos e valiosos depois que acordamos. A questão que naquele momento atingiu Winston com um golpe foi o fato de que a morte de sua mãe, quase 30 anos antes, fora trágica e dolorosa de um modo que já não seria possível. Ele se dava conta de que a tragédia pertencia aos tempos de antigamente, aos tempos em que ainda havia privacidade, amor e amizade, e em que os membros de uma família se amparavam uns aos outros sem precisar saber por quê. A memória de sua mãe atormentava seu coração porque ela morrera amando, quando ele era jovem e egoísta demais para poder retribuir o seu amor e porque, de alguma maneira, ele não se lembrava como ela se sacrificara a uma concepção de lealdade privada e inalterável. Eram coisas que ele percebia não podiam acontecer agora. Agora havia medo, ódio e dor, mas não dignidade e emoção, não tristezas profundas ou complexas. Winston tinha a sensação de ver todas essas coisas nos grandes olhos de sua mãe e de sua irmã, olhando para ele lá de baixo, através da água verde, centenas de braças abaixo, sem nunca parar de afundar. No momento seguinte, viu-se sobre uma relva curta e viçosa, numa tarde de verão em que os raios oblíquos do sol douravam o solo. A paisagem que contemplava era uma recorrência tão frequente em seus sonhos que nunca se sentia totalmente seguro de tê-la ou não tê-la visto na vida real. Em suas divagações chamava de terra dourada. Era um pasto antigo, recortado pelas dentadas dos coelhos e percorrido por uma trilha sinuosa com um ou outro promontório de toupeira. Na sebe irregular do outro lado do campo, a brisa balançava muito suavemente os ramos dos olmos, com suas folhas estremecendo de leve em densas massas que lembravam cabelos de mulher. Em algum lugar bem próximo, mas que o olhar não alcançava, havia uma torrente límpida movendo-se devagar. Nela, os robalinhos nadavam nas poças sob os chorões. A garota de cabelo escuro vinha pelo campo na direção dele. Com um único movimento, ela se despojou da roupa e jogou-a para um lado com desdém. Seu corpo era branco e liso, mas Winston não sentia desejo. Na verdade, mal olhou para aquele corpo, pois estava tomado de admiração pelo gesto da moça jogando a roupa para um lado.
Com sua graça e displicência, era um gesto que parecia aniquilar toda uma cultura, todo um sistema de pensamentos, como se o grande irmão, o partido e a polícia das ideias pudessem ser todos jogados no nada com um único e glorioso movimento de braço. Aquele era um gesto que pertencia também aos tempos de antigamente. Winston acordou com a palavra Shakespeare nos lábios. A teletela emitia um zumbido de rachar o crânio que se manteve no mesmo diapasão por 30 segundos. Com efeito, eram 7h15 da manhã, hora em que os funcionários dos escritórios precisam se levantar. Winston arrancou o próprio corpo da cama com dificuldade, nu, pois os membros do partido exterior recebiam somente 3.000 cupons de vestuários por ano e um pijama custava 600, e apanhou uma camiseta encardida e um short que estavam jogados sobre uma cadeira. Atividades físicas começariam em 3 minutos. No instante seguinte, ele se viu dobrado ao meio por uma violenta crise de tosse que quase sempre o atacava logo depois que ele acordava. A tosse esvaziara seus pulmões tão completamente que ele só conseguiu voltar a respirar depois que se deitou de costas e aspirou o ar profundamente algumas vezes. Tinha as veias dilatadas pelo esforço de tossir e a úlcera varicosa começara a comichar. Grupo de 30 a 40, ganiu uma voz feminina de furar os tímpanos. Grupo de 30 a 40, para seus lugares, por favor. 30 a 40. Winston ficou em posição de sentido diante da teletela, na qual a imagem de uma mulher bastante jovem, muito magra, mas musculosa, vestindo túnica e sapatos de ginástica, já ocupara seu lugar. Dobrando os braços, esticando os braços, berrou ela. Me acompanhem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos lá, camaradas. Quero ver um pouco mais de energia. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A dor do ataque de tosse não afastara por completo da cabeça de Winston a impressão deixada pelo sonho, e o movimento rítmico do exercício a recompôs em parte. Enquanto jogava mecanicamente os braços para diante e para trás, ostentando no rosto a expressão de prazer compenetrado vista como correta para a execução das atividades físicas, ele se esforçara para recuar o pensamento para o período difuso de sua primeira infância. Era extraordinariamente difícil. Até o fim da década de 1950, nenhum problema. Daí em diante, tudo desbotava. Na ausência de todo e qualquer registro externo a que recorrer, até mesmo o contorno de sua própria vida perdia nitidez. A pessoa conseguia evocar os acontecimentos mais notáveis que muito provavelmente jamais haviam ocorrido. Lembrava-se de detalhes de incidentes sem conseguir recompor sua atmosfera e havia longos períodos em branco aos quais não conseguia atribuir fato algum. Naquele tempo, tudo era diferente. Mesmo os nomes dos países e suas formas no mapa, tudo era diferente. A pista de pouso 1, por exemplo, na época não era chamada assim. Na época seu nome era Inglaterra ou Grã-Bretanha, embora Londres, disso ele estava seguro, sempre se tivesse chamado Londres. Winston não conseguia se lembrar de jeito nenhum de uma época em que seu país não estivesse em guerra, mas era evidente que existira um intervalo bastante prolongado de paz durante sua infância, porque uma de suas memórias mais antigas era de um ataque aéreo que aparentemente pegara todo mundo de surpresa. Talvez fosse na época em que Colchester fora atingida pela bomba atômica. Ele não se lembrava do ataque em si, mas lembrava-se da mão de seu pai apertando a sua enquanto os dois desciam correndo para chegar a algum lugar profundamente enterrado no chão, dando voltas e mais voltas numa escada em espiral que retinia debaixo de seus pés e que acabou cansando tanto as suas pernas que ele começou a choramingar e os dois foram forçados a parar para descansar. A mãe, com seu jeito lento e desconectado, vinha logo atrás deles. Trazia sua irmãzinha no colo, ou quem sabe fosse apenas uma trouxa de cobertores que ela carregava. Não sabia muito bem se a irmã já havia nascido àquela altura. Por fim, haviam chegado a um lugar barulhento, entupido de gente que ele percebera ser uma estação de metrô. Havia pessoas sentadas sobre todas as superfícies do piso de pedra e também pessoas comprimidas umas contra as outras, sentadas em beliches de metal, uma por cima das outras.
Winston, sua mãe e seu pai arrumaram um lugar no chão. E perto deles havia um velho e uma velha sentados lado a lado num beliche. O velho vestia um terno escuro, bem posto, e tinha o cabelo muito branco, coberto por um boné preto de pano. Seu rosto estava rubro e seus olhos azuis, cheios de lágrimas. Cheirava a gin. Parecia que o gin exalava de sua pele como suor, e seria possível imaginar que as lágrimas que lhe brotavam dos olhos fossem puro gin.